Web, a sua rádio digital. Agora, na sua Web, programa Conexão com a Palavra, um espaço para o estudo e reflexão na Palavra de Deus. Apresentação, Presbítero Vadeilson Costa. Nosso boa noite para você, amigo web ouvinte, a paz do Senhor, que Deus esteja abençoando sua vida nessa noite. Estamos iniciando aqui diretamente da Web de Barra de Santana para todo mundo, programa Conexão com a Palavra. Um programa que traz a oportunidade para uma reflexão na Palavra de Deus. Temos alguns temas pré-estabelecidos, pré-definidos para toda uma agenda do ano. Toda última quinta-feira do mês nós temos o programa Conexão com a Palavra. Hoje estamos fazendo na sexta devido à programação da Web de ontem, a live aniversário da cidade de Barra de Santana. Aproveitamos para deixar aqui a nossa gratidão a Deus pelos 27 anos de Barra de Santana, é a nossa oração pelo nosso povo, pela nossa terra e pela nossa gente. Vamos colocar um hino? O hino que trata justamente sobre o tema que iremos falar nessa noite. Ouvis como o Evangelho nos dá vera salvação e transforma o homem velho numa nova criação. Em algum em mim não via, mas somente corrupção. Cansado da porfia, em Jesus achei perdão. Como a pomba que cansada foi na arca repousar, a minha alma fatigada em Jesus vai descansar. Mas o corvo foi-se embora, sobre os mortos foi pousar. Isto fazes tu agora, quererás ao mal voltar. É Jesus a minha arca, onde posso repousar, e dali do mal as marcas nem eu posso avistar. Oh, quão doce a chamada que a mim me fez Jesus. Vem, ó alma tão cansada, das trevas para a luz. Pecador que estás ouvindo a mensagem do Senhor, tu na arca és bem-vindo, no refúgio de amor, pois as águas do pecado breve te alcançarão, pela morte despertado baterás na porta em vão. Estamos de volta, 18 horas e 19 minutos. Aí o hino 430
da harpa cristã, que fala justamente sobre o tema desta noite. Nós já tivemos no mês de janeiro, que é a Bíblia, mês de fevereiro, quem é Jesus Cristo, no mês de março, o novo nascimento, e hoje, no programa de abril, iremos falar sobre a doutrina da salvação. Para falar sobre esse tema, conversar conosco sobre esse tema, nós convidamos o pastor Lindenberg Soares, da Assembleia de Deus em Campina Grande. Ele vai dizer onde ele dirige e vai dizer para a gente aí um pouco sobre ele. Em primeiro lugar, seja bem-vindo, pastor Lindenberg. Uma alegria tê-lo aqui conosco. Amém. Pode cumprimentar, fica à vontade. Meus queridos irmãos e ouvintes desta rádio, queremos saudar a todos com a paz do Senhor, falar da nossa imensa alegria de estarmos aqui cooperando com o povo de Deus em Barra de Santana, com o presbítero Valdeilson e com a Rádio Web, que não alcança só a cidade nem o estado, mas alcança fronteiras, né? Passa fronteiras, né? Estamos ali em Campina Grande, na congregação Jardim de Deus, no setor 2, que temos como nosso pastor setorial, pastor Luciano, e ali na presidência, nosso pastor Daniel Nunes e o nosso pastor Dari Ferreira. Então, para nós é uma honra, o presbítero Valdeilson, estar aqui cooperando com vocês. Amém. Glórias a Deus. Uma alegria recebê-lo aqui conosco. Tivemos a oportunidade de estar juntos em outros momentos. Fazer uma ligação aqui rápida com Barra de Santana. A sua esposa é de onde? É daqui de Barra de Santana ou é ligada aqui a alguém de Barra de Santana? A minha esposa é daqui de Barra de Santana, a família dela ali, Malhadinha, e eu me sinto em casa aqui em Barra de Santana. Fazia mais de ano que tinha vindo aqui por motivo dessa pandemia, e estamos retornando com alegria e para podermos expor um pouco da palavra de Deus, isso que traz também mais alegria ao nosso coração. Amém. O tema de hoje, sobre salvação, eu queria ler um versículo da parte de Deus, ler um versículo base, o senhor fica bem à vontade, pastor, para discorrer aí sobre os versículos que o senhor tiver para trazer para a gente nessa noite. Pode ficar bem à vontade, a forma, a metodologia toda será com o senhor. João capítulo 3, versículo 16, nós temos o chamado texto áureo da Bíblia, né? Conhecido como texto áureo da Bíblia. João 3,16, está escrito assim, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o pastor vai tratar sobre esse tema de salvação. Se quiser fazer uma oração no início, pode ficar à vontade. Lembrar para os amigos que nos acompanham que esse programa ele fica gravado aí no Facebook da Barra Web. Você pode indicar para outras pessoas nos acompanhar ou assistir esse programa. Depois o vídeo, portanto, fica salvo e a mensagem que será pregada ou será trazida nessa noite para você também ficará gravada. Pastor Berg, texto áureo da Bíblia, falando sobre a salvação. Amém? Podemos orar? Pode ficar à vontade. Vamos fazer uma oração nesse princípio, antes de manusearmos a Bíblia. Pai querido, Pai amado, Senhor meu Deus, queremos te agradecer por estarmos aqui e por o Senhor nos dar a capacidade, Senhor, mental, intelectual, de discorrermos aquilo que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos orienta, nos ajude, abra a porta da palavra e que possamos, Senhor, falar aquilo que o Senhor falaria para um pecador, Senhor. Me ajude e abra nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ficar à vontade, pastor. Meu querido presbítero Valdeilson Costa, o texto áureo da Bíblia, como o senhor já citou, era esse texto que iria também ler de princípio, João 3,16, que fala sobre este plano da salvação em Cristo Jesus, né? Porque diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então,
A salvação, que o estudo da salvação é falando sobre soteriologia, é o que vamos tentar tratar de forma objetiva e no nosso ponto de vista, pois a Bíblia ela nos ilumina acerca do que é a salvação. A salvação, entendemos que ele está em 3 estágios, está em 3 percursos. O primeiro é a justificação, a segundo é a regeneração e terceiro é a santificação. Então, é sobre estes 3 temas, ou seja, esses 3 pontos que iremos tentar falar, abordar esta noite. Então, como o nosso presbítero já leu, João 3,16, falando sobre este amor de Deus ao homem, que esse advérbio de tal maneira, não existe mecanismo que possa medi-lo, este amor de Deus. Talvez alguém confunda este amor de Deus com o amor que está lá em 1 Coríntios 13, onde fala deste amor na horizontal, este amor que precisa ser tido entre aqueles que se diz cristão e aqueles que dizem que conhecem a Deus. Mas este amor de Deus que é sem medida, ele amou o mais vil pecador, ele olhou para mim, como Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, estando presbítero Valdeilson, Costa, ouvintes, nós estamos ainda mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos amou. Ele não nos amou ou nos abraçou quando nós já tínhamos a postura de cristão, o entendimento de cristão, mas Ele nos abraçou quando nós ainda nem o conhecia. Dizíamos que o conhecia, mas não conheciam. Mas pela graça, pela bondade de Deus, através do seu Espírito Santo, Ele nos alcançou. Mas como foi esse alcance? Bem, a palavra salvação, eu trouxe uma apostila e terei o cuidado de estar pontuando. Salvação é uma palavra de profundo significado e de infinito alcance. Muitos têm uma concepção muito pobre da inefável salvação consumada por Jesus, o que às vezes reflete uma vida espiritual descuidada e negligente, onde falta aquele amor ardente e total por Jesus e a busca constante da sua comunhão. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 17, a partir do versículo 10, Paulo começa a discorrer sobre a armadura de Deus. E um dos elementos da armadura de Deus é o capacete da salvação. Então, Paulo ele tem a preocupação de fazer que os irmãos em Éfeso entenda que no seu entendimento a salvação tem que ser gerada. Eles têm que buscar o conhecimento da salvação, o que é a salvação, por que precisa ser salvo. Então Paulo ele tem esta preocupação em fazer os irmãos entender. Quando ele cita o capacete da salvação, ele está falando sobre a plenitude do conhecimento e da experiência da salvação. Só quem é salvo em Cristo Jesus, ele pode discorrer, falar sobre a salvação de forma aberta, de forma tranquila, pois ele vivencia este favor imerecido de Deus na sua vida. A salvação é o resultado da redenção efetuada por Jesus. Redenção foi o meio que Deus para livrar o homem de seus pecados. Talvez alguém, de forma errada, queira trazer ideias errôneas, como algumas instituições, de forma errada, emprega que a salvação é tida até por obras. E Paulo, rebatendo toda essa questão, Paulo vem em Efésios, capítulo 2, versículo 8, dizendo que nós somos salvos pela graça, né, por meio da fé. Isso não vem de vós, ou seja, não vem de mim mesmo, mas vem de Deus. E não é por obras, para que ninguém se glorie, mas a salvação, ela vem, irmãos, pela vontade de Deus.
se a gente formos olhar, o projeto da salvação, quem projetou foi Deus. Quando a gente, se formos andarmos na Bíblia, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, por exemplo, quando o Senhor ordena tudo o que ocorrer depois da queda do homem, ele diz que colocaria uma inimizade entre a mulher, a sua semente e a semente da mulher, se relacionando à serpente, e a gente sabemos que a serpente ali tipificava o inimigo de nossas almas. E por muito tempo a lei veio fazendo os sacrifícios, fazendo tudo o que Deus pediu para ser feito, era feito, um animal puro, um animal macho, sem manchas, para cobrir os pecados. Mas quando, presbítero Valdeilson Costa, quando lá em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 50, quando a Bíblia ela mostra que Jesus está ali na cruz do Calvário e ele expira um brado de vitória, né? Ele grita: está consumado. Esta palavra no original, que significa tetelestai, está dizendo a conta, a dívida que a humanidade tinha, ela foi paga. Então, fomos resgatados pelo amor de Deus. A Bíblia descreve no versículo em diante, 54 em diante, que o centurião, observando aquilo, pois quando ele desse esse expiro, esse brado de vitória, dizendo que está consumado, a Bíblia diz que o véu do templo se abre de alto a baixo, onde eram feitos cerimoniais. O que me chama a atenção é que nós estamos fora da presença de Deus, mas Deus, através de seu Filho Jesus, nos introduz novamente na presença de Deus. Quando Ele dá aquele brado de vitória, Ele me dá a permissão de ir até a Deus novamente. E hoje nós temos essa liberdade de buscarmos a Deus em oração. O Deus, Ele projetou, o Filho, Ele consumou. João capítulo 19, versículo 30, para lermos. João 19 e 30, que diz a Bíblia sobre este ato de Jesus Cristo. Nos diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinou a cabeça e rendeu seu espírito. Ou seja, Deus projetou, Jesus consumou e o Espírito Santo aplica em nossa vida. João 16:8 diz que quando ele vier, Jesus falando sobre o Consolador, Jesus falando alguém que tinha a mesma matéria, alguém que tinha a mesma capacidade que ele, que era a terceira pessoa da Trindade, e dizia que quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, os três, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, ela está posta aí com a mesma participação na salvação do ser humano. Bem, irmãos, milhares de filhos de Deus são hoje salvos por Jesus, mas ainda não examinaram, presbítero Valdeilson, nossos ouvintes, a sublimidade desta salvação em seus dois sentidos, o objetivo e o subjetivo. A salvação que Jesus efetuou no Calvário é tão rica, profunda e graciosa, somente na outra vida que começaremos a entender de fato o seu infinito alcance. A plenitude de Deus, a gente temos a forma consciente de agir. Deus tem a sua onisciência. Então, Deus tendo essa sua onisciência, Ele sabe de tudo o que ocorrerá na história da humanidade até a consumação dos séculos. Sendo assim, meus queridos, nós, por não termos essa capacidade total, por não conhecermos a plenitude da salvação, mas um dia, na eternidade, reconheceremos esse plano da salvação em sua plenitude. Este plano da salvação em sua plenitude, aplicada por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vejamos, a salvação em si, do ponto de vista objetivo, considerado Deus como doador, o homem como que recebe a salvação, nesse sentido ela
tem 3 aspectos, todos simultâneos: justificação, regeneração e santificação. Uma pessoa verdadeiramente justificada é também regenerada e santificada. Meus irmãos, por justiça própria, nós não teríamos a capacidade de nos justificarmos perante Deus. Mas Deus, decidindo fazer justiça, esse termo justificação vem de uma palavra primitiva chamada justiça. É um termo judicial. E é o ato da transformação ou mudança de estado do pecador. Sabe o que é que eu amo em Jesus? É porque Jesus, ele tem a sua forma de trabalhar. Eu fico imaginando, é um homem que a sociedade olha para ele e já não dá o devido valor. Ele perdeu essa moral, a credibilidade na sociedade onde vive, e às vezes vive caído nos recantos da cidade, em bares, e não tem mais perspectiva de vida. E chega um cristão que já recebeu a salvação em Cristo Jesus e tem uma autoridade e palavras simples, porque são dadas pelo Espírito Santo, e apenas, presbítero Valdeilson, exprime de forma suave aquele homem que está caído, bêbado, às vezes com vômito, e diz apenas: Jesus te ama. E o Espírito Santo, que é o agente propiciador de fazer este homem entender este amor, ele começa a pensar: Jesus me ama. E este homem que estava caído, agora ele vai até uma igreja genuinamente cristã, aceita Jesus como seu Salvador. Meu Deus, Jesus o batiza no Espírito Santo. Este homem que não tinha valor para a sociedade, agora, através da justificação na cruz do Calvário, se torna um pregador da palavra de Deus. Um homem que agora que vivia bêbado, agora se torna um homem de Deus, cheio de autoridade de Deus, porque foi justificado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então este plano da salvação, que começa na justificação da cruz do Calvário, alcança toda a humanidade, como já foi lido aqui. Não é um grupo seleto, mas é toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então existe uma necessidade deste homem e desta mulher de eu entender o plano, mas também aceitá-lo. Então, a salvação é dada de graça, mas o homem muitas vezes rejeita por tradições humanas ou por qualquer outra coisa. Alguns dizem: como é que eu vou ser um cristão? E meus amigos? E a forma de eu viver? Mas lembre-se que Jesus, na cruz do Calvário, te justificou de toda a tua culpa, de toda a teus pecados. Para a nossa justificação, Deus, em sua graça, colocou seu Filho em meu lugar. E na cruz transferiu minhas culpas e meus crimes para ele. Ou seja, as minhas culpas e os meus crimes, os meus pecados recaíram sobre Jesus. Alguém diz: como é que pode um comedor de feijão e farinha dizer isso? Mas a Bíblia me garante, João 5,39 diz que é necessário examinar as Escrituras, porque elas testificam de Jesus, e eu tenho que ter o cuidado de ter a vida eterna. Ou seja, a palavra de Deus, ela me mostra como é que eu tenho que ter a vida eterna. Então, somos falhos, temos dificuldades a vencer no dia a dia, mas eu tenho a certeza que Jesus, quando deu aquele brado, ele me justificou e justificou a sua igreja. Jesus morreu de forma voluntária. Jesus disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou e a torno a trazer. Ou seja, Jesus não foi morto à força, mas ele tinha um propósito, tinha um objetivo de fazer uma redenção para toda a humanidade. Eu preciso aceitar, por fé, este único método divino da justificação do ímpio, confessando a Jesus como Salvador. Romanos 10:9 diz: se com o coração creres e com a boca confessares que Jesus é o Senhor e Salvador. Então eu preciso crer, mas não só crer, eu preciso confessar. As pessoas precisam entender que agora o Espírito Santo rege a minha vida, porque eu sou um crente
salvo em Cristo Jesus. Segundo ponto, a regeneração. Permita. Fique à vontade. É um ato interior, operado na alma. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então essa renovação, essa regeneração, não é através principalmente, das vestes. Isso faz parte, mas o principal ponto é quando o meu entendimento, eu entrego ao Espírito Santo, e isso gera que eu preciso ser uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, aquele velho homem que vivia caído, desprezado na prostituição, agora ele foi regenerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu pediria que, com a ajuda do nosso presbítero Valdez Costa, ele lesse Efésios 4:28. Efésios 4:28. Para que nós entendermos o que é a aplicação dessa regeneração na vida do homem. Glória a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 28. versículo número 28. Está escrito assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Amém? Então, o homem caído, ele tem práticas que para ele é costumeira e não faz mal. Mas quando ele passa a avaliar a Bíblia Sagrada, ele passa a ser um homem regenerado. O que é a regeneração? É o ato interior operado na alma pelo Espírito Santo. É a nova vida em Cristo. E o novo nascimento, sendo regenerado pelo Espírito Santo, o crente se torna filho de Deus. Veja bem, o Senhor criou, a Bíblia diz lá em Gênesis, quando Deus fez a criação, diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas o homem, ele foi perdendo essa característica até quando desobedeceu a palavra de Deus e foi se distanciando de Deus. E sendo assim, o homem foi perdendo essas características, mas através do Espírito Santo, ele agora é regenerado e começa a parecer com Deus. Ele começa a ter as características que estão explícitas em Deus. Vejamos bem, Deus, ele tem seus atributos únicos que são dele, mas existem atributos morais que Deus também quer compartilha com o homem, que um exemplo, a santidade, que é o próximo ponto que iremos discorrer. Então a santidade é um atributo divino que Deus, ele outorga ao homem a se santificar. Então, nesse processo da salvação, para que alguém não caia na contradição, dizer que uma vez salvo para sempre, se a gente lermos a carta aos Hebreus, a gente vamos observar que alguém que é salvo, se ele não vigiar, se ele deixar a prática cristã, ele pode perder a iluminação da salvação. E nós estamos lutando, presbítero Valdeilson, para entrar no céu. E esta luta, a Bíblia diz: se fores fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Então, este princípio precisamos guardar, esse princípio precisamos obedecer. O que ocasiona a regeneração não é a justificação, mas a comunicação da vida de Cristo. A justificação é imputada, a regeneração é comunicada. Justificação tem a ver com o pecado, regeneração com a natureza caída. Agora ela começa a ter uma nova natureza, como, volto a repetir, 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram. Aquele homem que bebia, já não bebe mais. Aquele homem que se prostituía, já não se prostitui mais, porque ele foi regenerado pelo Espírito Santo e no seu entendimento, Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade
de Deus. Então o homem precisa ser regenerado. Terceiro ponto, santificação. É um ato divino também que ocorre dentro do homem, refletindo logo no seu exterior. Tem alguém que possa dizer que Deus só quer o coração, mas a Bíblia nos ensina que precisamos santificar corpo, alma e espírito. Então essa tricotomia humana, ela precisa ser santificada, ela precisa abandonar a velha maneira de viver, a velha maneira de andar. Mas aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe e tenha para repartir com aquele que não tem. Então, esse termo usado por Paulo, ele pode ser usado para qualquer outra circunstância do pecado. Alguém diz, eu não. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 6, versículo 23, que todos pecaram. Não, me perdoe. Diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por quem? Por Cristo Jesus. Não tem outro caminho, presbítero Valdeilson. O caminho da salvação se chama Jesus. Romanos 3, 26 ainda diz que todos pecaram e destituídos foram o quê? Da glória de Deus. Mas Deus, por seu amor, entregou Jesus na cruz do Calvário para nos trazer de volta para Ele. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa se santificar, precisa abandonar a velha vida. Na operação divina da conversão, a santidade de Cristo passa a ser a nossa santidade. Hebreus capítulo 10, versículo 10 a 14, tem um comentário, se o nosso presbítero Valdez puder nos ajudar. Hebreus 10, de 10 a 14. Hebreus. Se você tem a Bíblia em casa, o manual bíblico, abra. Hebreus 10, versículo 10 a 14. Hebreus capítulo 10, do 10 ao 14. Está escrito assim, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Amém? Então, enquanto a lei fazia com que houvesse sacrifício em cima de sacrifícios, a Bíblia vem nos mostrando que este, chamado Filho de Deus, ele se oferece em sacrifício uma única vez, tirando este pecado, esta doença da alma do homem, e fazendo com que o homem agora seja um homem santo, diferente. Talvez alguém compreenda a palavra santo de forma errônea, mas santo quer dizer separado, tirado do mundo, para trabalhar, para ser um cristão, para obedecer o que a palavra de Deus nos ensina. Bem, nós, como cristãos, a gente acreditamos numa doutrina, no ensinamento semi-pelagiano. Pelágio foi um homem que viveu em séculos passados, que exprimia que o homem ele alcançava a salvação quando ele tinha a sua moral em alta. Bem, somos semi-pelagianos porque cremos em parte no que ele dizia. Cremos que precisamos realmente, como cristãos, termos um caráter ilibado, um caráter perante o homem e perante Deus. Termos um bom relacionamento com o homem, porém também com Deus. No século V, Pelágio havia debatido ferozmente com Agostinho de Hipona sobre este assunto. Agostinho mantinha que o pecado original de Adão foi herdado para toda a humanidade. O que mesmo que o homem caído retenha a habilidade para escolher, ele está escravizado ao pecado e não pode não pecar. Por outro lado, Pelágio insistia em que
a queda de Adão afetava apenas Adão e que Deus exigia das pessoas que vivam vidas perfeitas. Bem, se nós formos observar isso, se hoje queremos mostrar só essa conjectura, se hoje o presidente da República do Estado brasileiro, ele entrasse em guerra, eu sou brasileiro, então mesmo sem eu querer entrar na guerra, eu estava entrando porque o presidente é o representante legal da nossa nação. E trazendo para a questão espiritual, Adão era representante legal da raça humana, né? Da raça humana. Então, quando ele pecou, esse pecado ele se transferiu, essa genética Adão, ele passou de gerações em gerações. Bem, sendo assim, a Bíblia diz em Romanos, né? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então todos pecaram, todos nós carecemos da graça de Deus, todos nós precisamos da misericórdia de Deus, todos nós somos carentes de aceitarmos Jesus, porque todos pecamos, começando por mim, mas a misericórdia de Deus me alcançou, o Espírito Santo de Deus, ele me alcançou, Jesus me justificou, o Espírito Santo tem me regenerado, e eu, através desse processo constante, que é um processo da santificação, tenho me santificado. Amanhã eu peço a Deus que eu seja mais santo, mais diferente do que hoje, do que ontem, e assim esse processo até alcançar a estatura de varão perfeito, como Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, versículo 13. Então esse é o princípio de sermos santos, buscarmos cada dia mais parecermos com aquilo que Deus quer que nós éramos no princípio antes da queda. Bem, Efésios 2:8, por favor, presbítero Valdeilson, Efésios 2:8. Efésios capítulo 2, Versículo 8. versículo 8. Vamos lá. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Então, não vem de obras para que ninguém se glorie, não, porque na pandemia está tão difícil que eu vendi até bens, né? Isso eu estou usando como exemplo, uma justificativa. Não, eu vendi até bens para doar cestas básicas. Mas a salvação ela não é encontrada desta forma, como alguém quer arregimentar um povo sem ler a Bíblia e trazer falsas doutrinas. Hebreus 9:27 diz que ao homem está determinado morrer apenas uma vez, depois de sexo, o juízo. Então, a salvação, ela é tida para o homem apenas uma vez. O homem, ele não voltará ao novo corpo, mas quando morrermos, aguardaremos esse juízo de Deus. O homem será julgado apenas uma vez. Bem, para nossas conclusões, nós cremos numa doutrina arminiana. Não é que nós defendemos A ou B, pois são homens, passaram, mas Jesus veio e morreu na cruz e ressuscitou. Então nós estamos defendendo aquilo que a Bíblia emprega. Há alguém que possa dizer, não, quando eu morrer, vou passar por tal processo e nesse processo alcançarei a salvação. Se engana quem diz isso. Infelizmente está criando num senso doutrinário errado ou num dogma errado, pois a Bíblia ela nos mostra que o homem está determinado a morrer uma vez, depois morte, sexo, juízo. Então depois que partimos, não adianta eu dizer, olha, presbítero Valdeilson, quero que Deus me coloque num bom lugar. Não, eu preciso entender, eu preciso buscar este bom lugar que Deus que reservou para mim, desde a fundação do século. Nome dado ao arminianismo, nome dado a uma linha de interpretação da soteriologia, doutrina da salvação. Isto é, a doutrina da salvação tem sua origem no pastor e professor de teologia Jacó Hermínio,
nascido em 1559 e faleceu em 1609. Os 5 pontos mais defendidos por nós é a depravação total da raça humana sem Deus, eleição condicional, expiação ilimitada. É esse ponto que quero tratar em rápidas palavras, como já foi lido. Esse texto é maravilhoso, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então foi a todos. Todos foram amados por Deus. Não teve definição de etnia, de cor, não. Deus amou a todos, mas é necessário entender esse amor de Deus e abraçar esse amor de Deus. João, por favor, presbítero Valdeir, João 12:47. João 12:47. João 12, versículo 47, está escrito assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então não foi uma classe de pessoas, né? Ele veio para salvar a humanidade. A Bíblia diz, que onde abundou o pecado, fez o quê? Superabundou na graça. Superabundou a graça de Deus. Talvez você diga, eu não tenho jeito, mas você tem jeito, porque onde abundou o pecado, a graça de Deus superabundou. Ela é mais poderosa, ela alcança o pecador. Quarto, graça irresistível, ou seja, Deus não tem um seleto grupo que será salvo e outro será perdido, mas Ele derramou a sua graça por todos, principalmente por mim e por você que me escuta hoje. Hebreus, capítulo 6, 4-6. Hebreus, capítulo 6. (4 a 6), por favor. Hebreus capítulo 6, do versículo 4 ao 6, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então, tem essa condição. A salvação, ela é dada, mas eu tenho que lutar por ela. As pessoas podem confundir presciência de Deus com predestinação, mas a presciência de Deus, antes de nós estarmos aqui, ou antes de nós nos rendermos aos pés de Cristo, Ele conhecia, pela questão da sua onisciência, da sua presciência, quem é salvo e quem não é. Mas predestinação não. Deus, Ele deu seu Filho por amor a todos. Então todos nós temos essa capacidade de buscarmos a Deus e recebermos a salvação. Ou seja, mas um homem pode sim perder a salvação quando ele não entra nessas características, nesses aspectos de um homem salvo. Então a graça, ela é irresistível. Eu posso ouvir a voz do Espírito Santo, presbítero Valdeilson, e dizer, não quero, ou deixe para amanhã, eu sou muito novo, isso é coisa para velho, mas a salvação é para todos, né? Apocalipse 3:20, que é um texto muito conhecido, diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e comigo. Então Jesus não entra à força. É necessário que eu me renda aos seus pés. É necessário que eu entregue o meu coração a Ele. Ou seja, a graça de Deus, ela pode ser rejeitada. E terceiro, e quinto, a perseverança dos santos. Então precisamos lutar pela nossa salvação. Dia após dia. É uma luta constante. A Bíblia diz em Gálatas que existe uma luta constante da carne contra o Espírito. Ambos se opondo um contra o outro, para não fazermos aquilo que agrada a Deus. Mas quem é mais forte, a carne ou o espírito? Aquele que nós alimentamos mais. Se alimentamos nosso espírito, ele está pronto, está apto para receber a salvação. Nesta noite eu quero já agradecer. Primeiro, pastor, mandar um abraço aqui para as pessoas que nos acompanham, e a gente já caminhando aqui para o final. Um abraço para José Araújo,
ex-vereador do nosso município, é lá da região de Malhadinha, família de veneziano, viu? Sim. Pastor Rosenberg, Vadeilson Duda, a todos os ouvintes da Barro Web, abraço, obrigado, Zé Araújo. Lucílio Domingos está nos acompanhando de Santa Cruz do Capibaribe. Gil também nos acompanha, um abraço para Gil, para Lúcia Maria, para Nalva Nóbrega, Sérgio Emplacamentos, mandando boa noite para o pastor, para a Duda, para os ouvintes. Pastor José Guilherme, que esteve conosco no último programa, né? Na verdade, ele teve no segundo programa, né? Pede que Deus nos abençoe poderosamente, desejando sucesso, mandando aí os parabéns para a Barra de Santana. Jusilene Santana também está nos acompanhando. Sérgio lembra das cestas básicas que eles irão entregar em Barra de Santana. Foram conseguidas 30 cestas básicas nesse mês de abril. E ele agradece a todos os integrantes do grupo de WhatsApp Notícias de Barra de Santana. Portanto, um abraço. Deus continue abençoando a cada um dos componentes do grupo Notícias de Barra de Santana, que tem cooperado com esse trabalho aí de assistência social importante nesse momento de pandemia. Alberto disse que você é um homem de Deus, né? Manda aqui a sua saudação. Socorro Oliveira, Patrícia Moura, manda a paz do Senhor. Um abraço para a irmã Patrícia. José Maricele de Miranda, missionário Maricele, lá em Vereda Grande, nos acompanhando. Elton Hércules, manda a paz do Senhor, também para todos. Abraço ao pastor Rosenberg, Vadeilson Costa, nosso amigo Elton que manda. Irmão Elton, um grande abraço para ele, para sua esposa e sua família. Naldo Freire também está por aqui. Maria do Socorro. Mumoça Gomes, boa noite. Estou assistindo em Vereda Grande. Um grande abraço para a dona Mumoça em Vereda Grande, sempre acompanhando aí a programação da Barro Web. Muito grata aí pelo carinho da audiência. Wagner Rodrigues diz que a palavra é vida. Grande abraço para Wagner Rodrigues, o irmão Wagner, também nos acompanhando. Carlos Júnior, bela exposição da doutrina da salvação. Glórias a Deus por isso. Nós louvamos a Deus pela vida de cada uma das pessoas que tem mandado recado. Se você mandou recado, não deu tempo de ler, nos perdoe, o tempo é muito limitado e a gente teria que dar primazia sim à palavra, mas fico muito feliz porque o programa é feito justamente para você que nos acompanha, para você que está em casa, aprender um pouco e ouvir um pouco sobre a palavra de Deus. Antes de terminar, eu queria que Duda colocasse um vídeo, antes da gente fazer as considerações finais, mas primeiro ler um versículo que está em João, capítulo 12, e versículo número 42, e diz assim que apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. A decisão precisa ser tomada, ela é muito séria, e eu vou mostrar um vídeo para você, uma ilustração. É uma conjectura que não tem o desejo de trazer terror, mas de mostrar uma realidade, que o homem não consegue mudar essa verdade e essa realidade, até porque a verdade ela prevalece mesmo que eu não creia. A verdade ela não é aquilo que eu creio, eu tenho que crer porque ela é a verdade. Se falar de salvação é algo muito sério, porque isso não depende de conceito religioso. Salvação depende apenas de Cristo, que na cruz do Calvário pagou pela nossa vida. Nós ouvimos um comentário teológico hoje, e para que você entenda, busque mais saber sobre a doutrina da salvação. Por que Jesus morreu na cruz? Onde você quer estar daqui a 100 anos? São perguntas importantes. O cidadão disse que não há verdade absoluta. A ciência, os pensadores, dizem que não há verdade absoluta. Pois bem, eu dizia para uma amiga hoje à tarde, chegamos na sexta-feira e marchamos para o final de mais uma semana. E isso é uma verdade absoluta. Nós estaremos agora uma semana mais próximo da nossa última semana nesse planeta. Hoje, o dia de hoje terminou e nunca mais volta. Hoje eu estou mais perto do último dia de vida nesse planeta do que ontem, e isso é uma verdade absoluta. Não há ciência, não há pensador, não há filosofia que mude isso. Qual o próximo grande evento da agenda cristã para o senhor? O arrebatamento da igreja. A volta de Cristo, então. Depois da volta de Cristo,
O homem, aquele que aceitou o sacrifício de Cristo na sua vida, através de Cristo, tem direito. A vida eterna com Cristo. Aquele que não aceitou. Como Daniel disse em Daniel 12:2, diz que muitos nos últimos dias ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Então não podemos ter contradição com a Bíblia. Um perto de Deus. E outro longe de Deus. Eternamente. Eternamente. Eternidade. Sem Deus. E não tem fim. Não tem fim. É como se morresse, mas nunca morresse. É como um cancerígeno em cima de uma cama. O médico diz, vai morrer. E ele se definha, se acaba, mas a morte não chega. Mais ou menos assim. Uma tem eternidade de todas sofrimento. as dores, todos os sofrimentos do quase morte. Mas não morre. Mas não morre. Isso é muito sério. Você, amigo web ouvinte, que nos acompanha, procure saber. A palavra de Deus diz assim, Jesus disse, errais não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Procure conhecer, porque há uma palavra linda. Jesus disse, eu não vim para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por mim. Só que no final, depois ele diz uma coisa, que as pessoas muitas vezes param por aí. E diz assim, porque no final já tem quem o julgue. Essa minha palavra é quem julgará. Nós seremos todos julgados, conforme está nessa palavra. Então procure conhecer a Bíblia Sagrada. Porque disse Jesus, elas testificam de mim. São elas que falam. A Bíblia é o único livro que fala do passado, do presente e do futuro. Por que aconteceu? O que está acontecendo e aquilo que ainda irá acontecer. Essa é a genuína palavra de Deus, escrita no espaço de 1.600 anos, por cerca de 40 escritores e apenas um autor, que é o Espírito Santo. Nenhum deles sentou com o outro para combinar o que iriam escrever. Homens de Deus, nas suas biografias, tiveram citados, como Davi e como muitos outros, os seus defeitos, as suas falhas e as suas quedas. Porque esse é o livro de Deus, que não esconde a verdade dos fatos. Deus ama a sua vida. O Senhor morreu para resgatar a sua vida. Entenda essa mensagem. E eu repito mais uma vez. Onde você quer estar daqui a 100 anos? Alguém estava hoje conversando comigo, perguntei se ela partisse hoje, para onde iria. Ela disse que não sabe. E eu fiz uma pergunta para ela. Aquele que não sabe para onde vai, está o quê? Ela disse, perdido. Mas você vai para casa quando sai daqui? Eu perguntei para ela, ela disse, vou. Por que você vai? Porque conhece o caminho. Então precisamos conhecer o caminho que é Cristo, para termos direito à vida eterna. Pastor Rosenberg, minha gratidão a Deus pela sua vida, pela oportunidade de estar aqui conosco. Eu não sei quantas pessoas viram o programa de hoje, mas se no programa de hoje Deus falou para uma vida e essa vida for transformada pelo Evangelho, nós estaremos aqui felizes porque cumprimos a nossa missão. Então, quero agradecer ao Senhor pela oportunidade. Dizer mais uma vez a você, amigo, compartilhe esse link, esse programa. Diga para as pessoas que tem esse programa na Barro Web, toda última quinta-feira do mês. No próximo mês estará conosco o presbítero Assuero Travasso, que estará falando sobre o perdão. Então, espalhe essa notícia para que mais pessoas acompanhem. Quem não viu o programa na hora ao vivo, não tem problema. Pode ver mais tarde quando chegar em casa, pode ver amanhã, e vai ter a oportunidade de conhecer um pouco sobre a doutrina da salvação. Lembrar mais uma vez que nós respeitamos todas as linhas teológicas. O pastor Rosenberg deixou muito claro que ele segue a linha arminiana. Nós respeitamos também a visão dos calvinistas. O importante é que juntos estaremos um dia na glória com o nosso Pai Celestial. Pastor, muito obrigado. Suas considerações finais. Quero agradecer a Deus, ao presbítero Valdeilson, por esta oportunidade de podermos ensinarmos mais um pouco daquilo que Deus nos deu. A Bíblia diz, dai de graça o que de graça recebesse. Então, para mim, é uma alegria. Deus abençoe a todos os ouvintes, aos amados irmãos que tiraram um tempo para nos escutar e também compartilhar, né, a mensagem da salvação, a mensagem de Cristo. Deus abençoe a todos e também parabenizar a cidade, né? Ontem, 27 anos de história. 27 anos, então parabéns para todo o povo aqui desta cidade batalhadora. O presidente Valdeilson é um dos tais que
vive batalhando para o crescimento e progresso dessa cidade. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Mandar um abraço aqui no final para Edinaldo Quintino, mandando a paz, do Paraíba. Vandailson, que Deus te abençoe. Um grande abraço para Edinaldo Quintino, é ovelha sua? É. Muito bem. Para Ismael Robson também, mandando o seu boa noite para cá. Muito obrigado aí pela participação de todos. Lembrar mais uma vez, você pode compartilhar o vídeo dessa noite, para que mais pessoas acompanhem o programa de hoje. Muito obrigado a você pela companhia. Agradecer o irmão Carlos, esteve aqui acompanhando o pastor Lindenberg Soares, Rosenberg Soares, que eu conheço no dia a dia como Berg, né? O pastor Rosenberg, eu tinha anotado errado aqui, mas no banner está correto, né? Então, o pastor Rosenberg Soares, que esteve conosco tratando sobre a doutrina da salvação. Então, glorificamos a Deus pela sua vida, você que nos acompanhou. Muito obrigado pela sua atenção. Pedi ao pastor que encerre com oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Pai bendito, Pai amado, queremos te louvar, Senhor, e te agradecer por o Senhor nos dar a oportunidade de chegarmos aqui e ministrarmos aquilo que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos orientou. Abençoe esta rádio, essa conexão, Senhor, que tem abençoado as vidas através de Tua poderosa palavra. Abençoe o presbítero Valdeilson, abençoe, Senhor, toda esta cidade, todos os moradores, todos, Senhor. Abençoa as repartições públicas, assim como todo, e nos leva em paz para nossos lares, nos protegendo de tudo, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Amém. Que Deus abençoe nossa cidade, nossa nação. Deus abençoe nossas famílias. Deus continue abençoando a sua vida. Um grande abraço e até outra oportunidade, se Deus assim nos permitir. Na sua barra web. Programa Conexão com a Palavra. Um espaço para o estudo e reflexão na Palavra de Deus. Apresentação: Presbítero Valdeilson Costa. Agora, você acompanhou na sua barra web. Programa Conexão com a Palavra. Um espaço para o estudo e reflexão na Palavra de Deus. Apresentação: Presbítero Valdeilson Costa.